O impacto do uso das redes sociais e outras tecnologias, como jogos online, em crianças e adolescentes é objeto de diversos estudos recentes. Pesquisas mostram que esses públicos são mais suscetíveis aos impactos negativos causados pelas redes sociais, que podem afetar a socialização, a satisfação com o cotidiano, o desenvolvimento da personalidade e a autoestima. Uma pesquisa recente, divulgada pelo jornal britânico The Guardian no começo desse ano, aponta que o consumo de conteúdo vindo das redes sociais abre portas para um risco significativo para problemas de saúde mental, além de fazer com que crianças tenham uma tendência maior à rejeição do próprio corpo. A pesquisa realizada pela STEM4, organização não governamental britânica que se dedica à defesa da saúde mental de jovens, ouviu mais de 1.000 jovens com idade entre 12 e 21 anos. Quase metade dos entrevistados disse ter sido impactado de alguma forma por causa de posts, comentários ou intimidações online relacionados à aparência física. Como reação a isso, esses adolescentes assumem que se tornaram mais retraídos, passaram a se exercitar excessivamente, pararam de socializar com os amigos e até iniciaram processos de automutilação. Em outra pesquisa, essa realizada pelo Instituto de Psicologia da USP, a Universidade de São Paulo, aponta que quase 30% dos adolescentes brasileiros fazem uso problemático de jogos eletrônicos e se encaixam nos critérios de transtorno do jogo pela internet, um distúrbio que acarreta prejuízos emocionais e sociais. O estudo usou como base os dados do Tamo Junto 2.0, um programa do Ministério da Saúde que é voltado para a prevenção do uso de drogas e álcool por adolescentes de escolas públicas. Cerca de 4.000 alunos com idades entre 12 e 14 anos responderam às perguntas. Este episódio do Direto ao Ponto será dividido em duas partes. Na primeira, vamos conversar com o psicólogo Christian Kreff, que é coordenador da Clínica Universitária da Unicinos e professor da Escola de Saúde da mesma universidade. O professor fala sobre os efeitos do uso das redes sociais em crianças e adolescentes e orienta de que forma pais e responsáveis podem mediar esse uso e contribuir para que ele tenha efeitos positivos. Na segunda parte do episódio, conversamos com a professora do pós-graduação em Ciência da Computação da Escola Politécnica da PUC, Soraya Mussi, que vai tratar sobre como as redes estão ou não preparadas para o acesso de crianças e adolescentes. Eu sou o Matheus Chaparini e sejam bem-vindos a mais um episódio do Direto ao Ponto. Professor, existem diversos estudos recentes da área da psicologia sobre os efeitos do uso das redes sociais em crianças e adolescentes, com diferentes abordagens. O que essas pesquisas têm revelado sobre o tema? Realmente, tem vários estudos que já estão documentando isso. Eu acho que uma área importante que tem, especificamente com adolescentes, é em relação até à imagem corporal. Tem alguns trabalhos que a gente andou fazendo sobre esse assunto e, de fato, pode impactar, né? Porque ali tu tem toda uma exposição de ideais de corpos, ideais de estilo de vida que são colocados, que os adolescentes têm um contato importante, maciço ao longo do dia, e isso pode fazer com que eles queiram ou busquem algum tipo de estética para eles, ou que se sintam mal até por não conseguir atingir um certo ideal que as redes sociais mostram, né? E em relação à infância, o que a gente tem é o seguinte, né? Tu também falou em várias vertentes de pesquisa, eu pensei numa mais cognitiva, por exemplo, então o uso de telas, de tecnologias, de celulares ou de redes sociais, diminui o tempo que a criança vai ter em outras atividades. O tempo que ela vai ter brincando, ou que ela vai ter praticando esporte, ou que ela vai ter interagindo com alguma pessoa. Então, só por essa redução de tempo já é algo que tem que nos deixar atento, já nos coloca em alerta para pensar que uso é esse, né? E também costuma ser um uso, se a gente pensar o tipo de rede social hoje que crianças ou adolescentes estão usando, são redes sociais com conteúdo muito acelerado, muito breve, muito efêmero, o que vai, sem entrar no mérito se isso é bom ou ruim enquanto conteúdo, né? Mas a forma das redes sociais vai acostumando
o cérebro e a percepção dessas crianças com um tipo de conteúdo que é mais acelerado, que é mais rápido, intenso, que, que é muito interessante para a criança, né? E quando ela sai do celular, sai do tablet, sai da tela e vai para uma sala de aula ou vai para uma interação analógica com os colegas, com os amigos, sente um certo impacto de uma outra velocidade, de uma outra lógica, né? Isso pode gerar também consequências na aprendizagem, por exemplo, né? No quanto essa criança vai conseguir aproveitar um ambiente escolar, no modo como ele é hoje em dia, e social também, né? Porque a gente tem um tipo de interação em rede social que é diferente da interação analógica, digamos assim, e também pode ter diferentes impactos que vão variar de indivíduo para indivíduo. Mas o que eu diria também, tô talvez me adiantando aqui, é a gente pensar hoje que benefícios podem ter o uso das redes também, além desse mapeamento que a gente tem feito de riscos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente entende que tem esses impactos cognitivos, tem esses impactos sociais, tem esses impactos em relação à autoimagem corporal, em relação ao estilo de vida, que tem a ver com questões emocionais também, são uma realidade, no sentido de que é muito difícil a gente excluir isso da vida das crianças e dos adolescentes. Então, acho que cabe a nós, profissionais da psicologia, da educação, profissionais que trabalham com infância e adolescência no geral, até profissionais da mídia, como tu, como vocês aí, de pensar que usos positivos, então, a gente pode ter dentro dessa realidade que está colocada, né? E de fato tem. Assim, a gente pode pensar na relação, em relação à infância, por exemplo, que vai acontecer o uso, né? Então, crianças muito jovens hoje já utilizam celular, jogos, redes sociais. E o que eu diria que ajuda um pouco nesses casos é tentar fazer com que esse uso aconteça em uma triangulação, que é criança, tela, adulto, né? Seria o principal, assim, de tudo bem, talvez seja difícil impedir que a criança tenha acesso a telas, a redes sociais, mas é importante que ela não fique numa díade, assim, numa dupla, né, no universo único ela e tela, tela e criança, e que possa ter uma troca com um adulto ou com um colega, na própria clínica em psicologia, a gente às vezes faz uso também, né, traz o celular da criança, o celular do adolescente para dentro da sessão, para poder haver essa troca, essa mistura do mundo analógico com o mundo digital e ter essa triangulação, essa conversa sobre o que está se vendo ali, ou até mesmo um compartilhamento sobre o que está se vendo ali nas redes, ou o que está sendo jogado nas redes. Então, é um uso mais positivo, né? Em relação à adolescência, também, me vem aqui dados de pesquisas ou dados da própria clínica de pessoas que, por meio de redes sociais, também conseguem ter boas relações sociais, ou se encontrar mesmo por meio das redes sociais, ou se encontrar com grupos e ter uma identificação positiva com grupos por meio das redes, em contextos que no mundo analógico não é possível, né? Então, às vezes, o mundo analógico não é tão acolhedor ao adolescente ou à adolescente, e muitas vezes as redes são acolhedoras, né? Claro, o problema é quando a rede social também oferece um acolhimento que a gente vai entendendo que não é o mais positivo, mas aí são, são outras questões, né? O impacto do uso das redes varia de acordo com diversos fatores, como a idade, o gênero e a condição social. Que diferenças podemos perceber, por exemplo, nos efeitos em meninos e meninas? E na própria sociedade sempre teve uma diferença também de gênero entre homens, mulheres, usando esses marcadores aí de o que que se cobra, digamos, ou o que que de como uma pessoa se sente pressionada ou cobrada ou levada a ter um determinado tipo de corpo, ou de comportamento, ou de performance, dependendo se ela se entende como homem ou se entende como mulher, né? E isso vai estar nas redes sociais também. Então, a gente observa um impacto grande em meninas, né? E todo um, um ideal de corpo também, que não é novo, que vem já de muitos anos, né? E que está presente também nas redes sociais, de corpo, e que nem eu falei antes, não só de corpo, mas também de comportamento, né? Ou mesmo de consumo de posses. Então isso vai tá ali. Mas não que meninos também não. Então a gente vai ter nas redes sociais, na Instagram, TikTok, as que estão aí também, ideais de masculinidade. E agora lembrei agora como tem se discutido essa questão de uma masculinidade em crise,
e de uma afirmação até muito incisiva, né, de uma masculinidade que sente que vem perdendo um certo lugar de privilégio, um certo lugar especial, um certo lugar muito pronto, muito definido do que é ser homem. E aí todo esse movimento aí nas redes sociais também, com perfis, com influenciadores, de tentar resgatar isso e afirmar o que é homem, o que é ser um homem dominante, o que é ser um homem de sucesso. Isso também tem influenciado bastante algumas pessoas, alguns jovens, adolescentes também, que se encontram muito nesse discurso, né? Com esse risco de da gente seguir tendo, né, formando jovens e depois adultos com essa mentalidade de uma masculinidade um tanto agressiva ainda, né? As novas gerações já nasceram conectadas e com acesso a essas tecnologias. Elas fazem parte da realidade dessas pessoas. De que forma os pais e responsáveis podem ter um controle sobre o conteúdo que crianças e adolescentes consomem nas redes e como os adultos podem contribuir para que esse uso das redes sociais traga impactos positivos? De fato, hoje a gente chama de nativos digitais, toda essa geração muito recente que nasce já no mundo totalmente digital, totalmente interconectado, né, com a internet já, e com essa indiferenciação total entre o que é o mundo digital, o que é o mundo analógico. Até falar dessa forma, né, digital e analógico, é muito de uma outra geração, assim, é uma coisa que daqui a pouco para pessoas mais velhas fazem sentido, mas para nativos digitais essa diferença quase nem tá colocada. Então, para tentar usos mais positivos, é, tem essa questão que eu falei de pensar em usos triangulados, né, de criança, tela, adulto. Assim como o adulto compartilha com uma criança a leitura de um livro, compartilha com a criança ver um filme, pode ter também um momento de compartilhar o uso do celular, de jogar um jogo junto pelo celular, de conversar sobre algum vídeo, de ler um livro pelo celular, e-books digitais. E pensando em crianças menores é uma dica importante, né? Outra dica é, mesmo que o uso vá acontecer e vá ser permitido, de também pensar em momentos do dia livres de aparelhos. Por exemplo, hora da refeição, né? Que é uma hora super importante porque geralmente está associado à interação social e a toda uma questão também de autoconhecimento corporal, de saciedade e tudo mais. Então é uma hora muito boa, muito importante que seja o mais livre de telas possível, né? Então, garantindo algumas horas livres de tela também pode ser interessante, né? E ao mesmo tempo que daí tu garante horas de uso de tela, né? Tu permite a criança ou o adolescente jogar para que ele também possa viver aquele mundo que para ele faz sentido, mas tem alguns momentos livres desse uso, né? E em relação a adolescentes, a gente pode pensar que rede social ou jogos digitais são também vias de comunicação, vias de relação social, e muitas vezes são vias de simbolização, né? Um debate recente que teve e que sempre volta é o quanto jogos geram violência, né? Jogos violentos geram violência, ou será que a gente tem que controlar o tipo de jogo que é jogado? E o jogo é como se fosse um brinquedo, como se fosse uma brincadeira, e como brincadeira, como brincar, vai ter essa função de simbolizar algo que precisa de uma via ali para ser experimentado, para ser vivido, de uma via segura e simbólica e metaforizada e imaginada para viver coisas que nós vivemos e pensamos e vemos no mundo, né? Coisas que às vezes são violentas, que são agressivas. Então os jogos muitas vezes entregam esse tipo de conteúdo, né? Então é natural que isso gere interesse dos adolescentes e também o caminho não seria interditar isso, mas abrir essa possibilidade de conversar sobre, de elaborar essa necessidade de simbolizar algo mais violento via jogo, via brincadeira, né? Então, com adolescentes seria um pouco por aí, de tentar conversar bastante o que tá sendo interessante para eles, o mais aberto possível. E um ponto que a gente tem pensado também é que possibilidades há de diversificar atividades, né? Então, a gente tem visto muito em consultório também uma queixa de adolescentes que ficam horas e horas no quarto jogando, horas e horas, ou mesmo no celular. E, e é importante pensar como diversificar, né? De daqui a pouco não ficar essas horas fazendo a mesma coisa, mas tentar descobrir entre os interesses dos jovens, entre os interesses desse adolescente, o que há de diversificação possível, né? Dentro do celular, dentro de um jogo, de uma tela, de um aplicativo de vídeo, de assistir um filme, ou
na rua mesmo, ou fora, ou em outro lugar, né? Mas passa um pouco por aí, Matheus, né? Com crianças acompanhar, estar ali junto, com adolescentes perguntar, se interessar, conversar sobre e abrir canal de comunicação, né? E entender que sempre vai haver uma diferença, assim, entre gerações, entre interesses, e muitas vezes esses jovens estão construindo ali um outro mundo online, né, na vida delas, que às vezes pode frustrar muitos adultos que não conseguem compreender, não conseguem acessar esse mundo. Mas para minimamente acessar, tem que abrir diálogo, tem que conversar e estar aberto ao desconhecido, ao inusitado, ao imprevisível, que também sei que não é fácil, mas é um caminho possível aí que a gente tem, né? Até para prevenir outras situações mais graves aí, como a gente tem visto de fato chegar a comportamentos violentos nas escolas, nas ruas e tudo mais. Bom, então, professora Soraya, de que forma os ambientes das redes sociais são preparados, né, ou estão preparados para receber crianças e adolescentes? Isso é bem complicado. Atualmente, as redes sociais elas têm um serviço, algumas configurações de privacidade ali e quando vai cadastrar a pessoa nova, né, o novo usuário. Mas assim, a empresa em si, ela não tem como checar se aquilo é verdade, né? Então, por Uhum. exemplo, vamos dar um exemplo. Facebook é uma rede social que a pessoa só pode se cadastrar de acordo com o Facebook se for mais velha que 13 anos. Mas muita criança se cadastra antes, né? Então, o que acontece é que a rede social em si, ela não é preparada para exatamente ver se a pessoa tem realmente 13 anos, se aquela informação confere, as crianças mentem as datas de nascimento, enfim. Então, não tem muito essa checagem, né? O que existe dentro não só de rede social, mas vamos colocar junto sistemas como o YouTube, é que existem ferramentas próprias para crianças, tipo o YouTube Kids. Então, eu, pelo menos com as minhas filhas, sempre fiz isso, usava o YouTube Kids até uma certa idade, e sempre monitorando com controle parental de todas as ferramentas que elas usam durante o dia, nos computadores, se elas têm um computador só para elas, então ficar monitorando tudo que elas usam. Mas, assim, a ferramenta em si ter esse checking, né, essa verificação se aquele usuário é criança ou não, não tem como, né? Isso é muito difícil. Então, a ferramenta, como parte da tecnologia, ela acredita naquilo que a pessoa está colocando naqueles dados, Certo. né? Uhum. A senhora quer complementar? Não, eu estava aqui refletindo, na verdade, né, como poderia ser diferente, mas assim é muito complicado, porque quando a gente faz o cadastro, né, a pessoa tem um e-mail, então a ferramenta em geral manda uma verificação por e-mail, ou uma verificação por número de celular, com aquele código. E hoje em dia as crianças estão muito ágeis em todos esses dispositivos, né? E transitam entre ferramentas e dispositivos diferentes, vai do computador, vai para o tablet, vai para o celular, muito rapidamente, né? Então, assim, eles conseguem rapidamente pegar o código do celular, acessar o e-mail e fazer tudo que tem que fazer, mesmo crianças menores, tipo 8, 10 anos. Eles fazem isso. Então, é por isso que eu sempre digo, né, quando me perguntam sobre isso, eu sempre digo assim, a melhor segurança é o controle dos pais, é o acompanhamento dos pais, essa é a melhor segurança. Porque os sistemas computacionais em si, verificar se é uma criança ou não é uma criança, não tem como. É difícil, né? Sim, certo. E, professora, entre essas redes, as redes sociais mais populares hoje em dia, a gente pode citar, por exemplo, o Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Entre essas redes, tem como elencar quais são mais adequadas para esse público de crianças e adolescentes? Que características e que aspectos das redes os pais podem observar na hora de analisar assim, não, isso aqui é tranquilo para o meu filho utilizar, isso aqui de repente é um pouco menos. Aham. Então, assim, as redes sociais que a pessoa autoriza a enxergar o seu perfil, tipo Instagram, né? Tu autoriza quem vai te seguir, tu aceita ou não aceita. Elas, teoricamente, elas são um pouco mais seguras.
O problema é que todas elas acabaram gerando esses reels, né, que são esses vídeos curtos que são apresentados. E aí o ideal é tentar sempre assistir aquilo que é for you, que é para ti, que o sistema está recomendando para ti, baseado no que tu já assistisse antes. Então, assim, isso é uma pequena segurança que dá para tentar, digamos assim, que os pais podem tentar usar, dizer assim, ó, só assiste o for you. Então, o for you é aquilo que está baseado naquilo que tu enxergasse antes, que tu visualizasse antes. Se tu visualizar cachorrinho, bichinho, criança brincando, brinquedinho de Lego, jogos, sei lá, uma pessoa que brinca com um jogo específico, tipo Minecraft, e aí fica assistindo vídeos de pessoas que jogam com Minecraft. Então, essas pessoas que vão gerar esses vídeos é seguir os perfis que as crianças já seguem. Elas têm que ficar dentro daqueles mesmos perfis. Quando entra no mundo normal, vamos dizer assim, vai passando feed por feed, aí tu começa a ter acesso ao mundo inteiro, e aí isso é perigoso para as crianças, porque às vezes elas acabam caindo em vídeos, em cenas que elas não estão nem preparadas para entender e nem deveriam visualizar naquela idade. Então, realmente, isso é complicado. O que diferencia as tecnologias que distribuem conteúdos hoje daquelas que as gerações anteriores cresceram consumindo, como a televisão e o cinema? Que características das redes sociais trazem mais preocupação? O TikTok é uma ferramenta que me preocupa, tá? Porque o TikTok tem aquela... E assim como fizeram depois para o Instagram, agora para o Facebook, acho que também são aqueles videozinhos curtos que vão passando. O TikTok são só os videozinhos curtos que vão passando, né? Então, eles são vídeos curtos, bem curtinhos, que a pessoa assiste aquilo e já entra outro, assiste de novo. Então, são pequeninas doses de felicidade, né? Acho que daí a pessoa da psico vai saber até argumentar melhor. Mas, assim, são aquelas pequeninas doses de felicidade que a gente vai indo. Daí, quando tu olha no relógio, passou 2 horas olhando aqueles vídeos e os testes que eu sempre faço para meus alunos. Eu pergunto assim, tu sabe me dizer 3 vídeos que tu assististe ontem durante 3 horas no TikTok? E ninguém sabe relatar. O que não sabe relatar? São coisas muito pequenas que entram e vão rapidamente, né? E elas não, nada fica, né? Não é a mesma coisa que assistir por 2 horas um filme. Então, mas se eu ficar na frente da TV, se ficar na frente da TV e assistir um bom filme, com uma boa narrativa, isso é muito melhor do que assistir durante 2, 3 horas vídeos do TikTok ou de qualquer desses reels, né? Então, assim, eu sempre digo o seguinte, tá? Toda tecnologia, ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para o mal. Mas, certamente, ficar muito tempo na frente da tecnologia é ruim. E existe toda essa discussão na área da tecnologia, para os próprios técnicos, pessoal da tecnologia, que é até quando a gente permite que os nossos usuários se viciem. Então, tem alguns jogos, por exemplo, que o jogo diz assim, olha, cara, faz 1 hora que tu tá jogando, quem sabe agora tu levanta e vai caminhar um pouco, vai tomar uma água, vai ver alguém, vai conversar com alguém, dar uma caminhada na rua, leva teu cachorro para passear. Então, esses jogos também se discute muito essa ética por trás da tecnologia, que eu acredito muito nela, que é a tecnologia que também pode dar uma ajuda. Claro que se o menino, a pessoa, o adulto, não importa, seguir jogando, ele se quiser seguir jogando, ele vai seguir jogando. Mas, assim, o fundamental é que a tecnologia também ajude a mostrar, olha, faz 1 hora que tu tá jogando. Tipo essa pessoa que me relatou que ficou 4 horas seguidas vendo vídeo do TikTok e não se deu conta, eu acho isso super preocupante. E assim, eu não vejo em nada a tecnologia ganhando com isso. É um tipo de usuário que está fazendo mal para ele, a tecnologia também não ganha com isso. Quem desenvolve por trás não quer fazer mal para ninguém, né? Então, assim, eu acho que a ideia é que exista para as crianças controle parental, tem que ter controle de tempo, toda tecnologia pode ser usada para o bem, e a gente tem vários exemplos, né? De games, por exemplo, que é uma forma de entretenimento para crianças e para adultos, para todo mundo, mas estimula várias questões, né? Coordenação motora, raciocínio lógico, solução de problemas, jogos educativos para ensinar matemática, mas mesmo esse jogo educativo para ensinar matemática, a pessoa não pode ficar 8 horas jogando. Então, existe uma relação importante entre tempo, entre a tecnologia e as crianças, mesmo tendo nascido com todo este... vamos dizer assim, com todo esse aparato tecnológico que elas estão nascendo agora e já tendo acesso a tudo, para elas não é bom tanto tempo também, embora para elas seja bom algum tempo. Então, desenvolve
Minecraft ou jogos multiplayer que eles podem conversar. Eu me lembro do Roblox. Na época da pandemia, minha filha fez uma festa de aniversário no Roblox. Os colegas todos entraram na festa, a gente botou o jogo na televisão e nós aqui em casa assistimos a festa deles, era todos no Roblox, era pandemia, eles não podiam se encontrar. Então, claro que é uma coisa legal, é um exemplo legal, pode ser usado para o bem, sempre pode ser usado para o mal. Então, assim, enquanto crianças, que eles ainda são pequenos, né, eu acho que os pais têm que ficar em cima, monitorando e controlando muito o que eles usam. E sempre pensar isso, tá? Mas ficasse 1 hora fazendo isso, o que tu lembra disso? O que te serviu para... eu me lembro de um videozinho de um cachorrinho, mas assim, nenhuma das pessoas que eu perguntei é capaz de citar 3 vídeos interessantes que ela assistiu, ela simplesmente não lembra. Eu acho que essa é a moral da história por trás. A tecnologia existe, ela pode ser por bem, por mal. Quando a pessoa é adulta, bom, ela vai ter sua tomada de decisão. Mas para as crianças, acho que os pais têm que ensinar muito bem como usar. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. O episódio tem produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, edição de Aleph Alencar, assistência de Matheus Olles, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.